Cristo. Amém. Irmãos, eu confesso que ao tomar esse altar aqui nesta noite, eu não sei como não consegui ainda conversar com Moisés. Ele ainda não me falou qual foi o sentimento dele quando ele estava ali diante do monte para receber as leis do Senhor. Mas é mais ou menos o que eu sinto aqui nesse momento. Aleluia. Se vocês conseguirem se entronizar no trono de Deus, você vai sentir, você vai ver aquilo que eu estou vendo aqui nesse lugar. Algumas tardes, quando eu pedi a Deus, eu acho que nem pedi, eu acho que ele orava mesmo. E o Senhor me dava uma visão com relação a essa igreja. E quando Ele me levava para esta palavra, que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, eu tremia. Mais ou menos a situação que eu me encontro aqui nesta noite. Gostaria eu que Deus tivesse usado uma outra pessoa, que tivesse alguém para estar ministrando aqui no meu lugar nessa noite. Mas se Ele confiou a mim, é eu que vou entregar. Porque essa igreja não é minha. E essa aqui não é simplesmente um local que foi aberto para reuniões, onde eu posso estar reunido nos domingos, de 4 em 4 meses eu me reúno, aonde se celebra a ceia do Senhor. Tão vulgarizado hoje. Que o Senhor, certa feita, ele falava para Ezequiel: Ezequiel, olha, está no meu templo. Ezequiel olhava, ele não acreditava. Deus, mas não estou vendo isso. Ele falava: olha para o meu templo, Ezequiel. Olha para este povo, Ezequiel, que clama meu nome. E o Senhor me dava esta visão. Ele falava: olha para a igreja. Olha para aqueles que dizem que é cristão, aqueles que estão participando da Santa Ceia. Olha para eles. Quantos estão aqui hoje participando dessa Santa Ceia? Quantos vão estar na próxima? Nós ouvimos um hino que fala que Ele ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, é por isso que eu sou livre. Sabe o que significa ser livre? O pecado não tem mais poder sobre eu. Eu sou livre. Eu não preciso mais pecar. O diabo não tem que me colocar freio mais, porque eu sou livre. Jesus ressuscitou. Eu sou livre. Jesus ressuscitou, eu sou livre, eu não preciso mais estar dando escândalo, porque eu sou livre. O inimigo não vai usar mais eu para estar trazendo problema para a igreja do Senhor, porque eu sou livre. O meu Jesus é ressuscitado. Até quando nós vamos estar seguindo a um Jesus morto? Que às vezes eu posso até cantar: ressuscitou, ressuscitou, mas eu estou preso. Eu não consigo me livrar das coisas ruins. Eu não consigo me livrar dos pensamentos ruins. Pensamento ruim me aprisiona. Atitude ruim me aprisiona. O pecado, como Paulo fala, estão de perto, me rodeia. Mas muitos crentes estão com ele dentro de si. Então, inclusive, dando o fruto do pecado. Que Jesus é esse que você serve?
verdade é essa que eu não consigo me livrar do jugo? Glorificado seja o nome santo do nosso Deus. Essa não é simplesmente um lugar de reunião. Quando nasceu a igreja do Senhor, ela foi considerada como um corpo. E todo corpo, ele é dirigido por uma cabeça. No caso, não do local de reunião, o boteco se abre a rodo por aí pro bairro. Fala, mas tem tantas igrejas. Não tem tantas igrejas, só tem uma. Tem muitos que falam que igreja é como se fosse fontes ou fontes ribeiro, que todos vão desaguar no mesmo lugar, que é o rio. Mentira do diabo. Porque Jesus falou que só existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Eu posso conhecer tantas denominações, tantas igrejas, tantas portas onde as pessoas se reúnem, e se eu não tomar cuidado, aqui está sendo mais uma porta de reunião, onde se reúne nos dias de culto, se reúne nos domingos, se reúne até na Santa Ceia. Mas muitas vezes o diabo está aqui dentro, aplaudindo de mim, de você que estamos aqui dentro da igreja. Muitas vezes o diabo está participando do culto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu acredito que mais uma vez, como diz o profeta, se verá a diferença daquele que serve e o que não serve. E não vai precisar ninguém apontar você para depois ficar falando, é acusação do diabo. Muitas vezes é acusação do diabo, porque o diabo sempre ele usa você para fazer as coisas erradas, depois ele vai usar alguém para te acusar. Mas não que quem está te acusando está errado. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia fala que feliz é você se você sofrer perseguição por amor de Cristo. Mas se você sofrer por malfeitor, não tem nenhuma bem-aventurança nisso. Porque você está livre, você não precisa mais se submeter à vontade do inimigo. E quando nós não nos submetemos à vontade do inimigo, quando nós chegamos num lugar como esse, que volto a dizer, não é um local apenas de reunião. No hebraico isso aqui é chamado, no grego, desculpa, isso aqui é chamado de eclesias. Lugar de reunião do povo de Deus, povo santo. Você faz parte desse povo? Amém. Então não é um lugar simples. É um lugar onde tem que existir a glória de Deus. Esse é um lugar onde é a reunião do povo santo. Eu saí da minha casa para me reunir com esse povo santo. E eu também sou santo. Certamente Deus vai ter o maior prazer de participar dessa reunião. Isso deixa de ser simplesmente uma ceia. Porque ceia qualquer casa pode celebrar a sua. Hoje muitos estão celebrando a ceia de Páscoa. Mas esse momento, daqui a pouco, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Só quem pode participar da Santa Ceia do Senhor Jesus é você que está com a sua vida no altar do Senhor Jesus. É você que tem a vida santa diante do Senhor Jesus. Porque senão você está correndo um risco muito grande de você ser levado para a morte. Mas Jesus, Ele é vida. Ele quer dar vida para mim e para você nessa noite. Abra comigo, por gentileza, aproveitando alguns irmãos que estão em pé, e o que puderem ficar, se tiver alguma dificuldade, não se preocupe, não pode ficar sentado mesmo,
Mas o que puderem ficar em pé, por gentileza, abra a vossa Bíblia no Santo Evangelho, ou melhor, na primeira carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu a nossos irmãos ali de Corinto. Então seria a 1 Coríntios capítulo 11. No participar ou partilhar essa mensagem com a igreja, eu vou ser bem sincero com os irmãos, não vou esperar a glorificação não, tá? Até porque não é para mim. Se você sentir que de alguma forma essa palavra que vai ser ministrada, de alguma forma ela produzir algum efeito na tua alma, não no teu ouvido e nem no teu coração, porque hoje Deus não quer emoção aqui, Deus quer santidade, e ela vai ter que produzir da tua alma. Então não glorifica a Deus por sentimento, não vou esperar isso de ninguém. Mas se você perceber que está produzindo alguma coisa lá na tua alma, então fique à vontade. E muitas vezes não vai ser glorificação, vai ser choro, mas chore. Chore, porque o único que pode enxugar tuas lágrimas é o Senhor Jesus. E através das lágrimas, se tocar o coração do Senhor nessa noite, Ele pode te perdoar. Você pode ser regenerado aqui nesta noite, e você pode participar da Santa Ceia em santificação, sem nenhum peso de consciência. Então deixa a palavra penetrar. Amém? Leia comigo a partir do versículo 17. Amém? Todos encontraram? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para... Vamos repetir esse versículo? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim... Paulo estava falando com os irmãos, e justo no dia de Santa Ceia. Será que nós estamos em melhor condição do que aquele povo, naquele dia? Será que esse ajuntamento nosso aqui é para ser melhor? Ou é simplesmente para me mostrar para o meu irmão da direita e da esquerda que eu participei da ceia, para ele não estender a mão para mim, mas na verdade o meu coração nem deveria estar aqui no culto nesta noite, quanto menos numa Santa Ceia. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Ainda bem que aqui não tem, né? Ainda bem que você foram sinceros, nem falaram amém. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e em parte o creio. Será que Deus habita onde há divisão? Até porque a Santa Ceia do Senhor, ela tem um fundamento que é o ápice, chamado comunhão. Loucura eu estar num lugar desse se não tiver comunhão. É doidice eu estar num lugar desse sem comunhão. É hipocrisia eu estar num lugar desse se não tenho comunhão. Como que eu posso participar de uma Santa Ceia e depois eu pegar, olhar para o meu irmão e falar, eu não gosto dele? Aí eu não tolero esse irmão, não tolero aquela irmã? No meu café eu posso convidar o pastor Eliseu, eu posso convidar o irmão Rafael, mas o irmão fulano, esse não convida o meu café. Às vezes é difícil nós quebrar isso. Como é difícil entrar no céu. Mas nós somos cristãos ou não somos? Se Deus está falando, eu acredito que não é pela parede. E se Deus está falando, eu acredito que não é por quem ficou em casa.
Se Deus está falando, primeiramente está eu aqui pegando a palavra. Como é que está a minha comunhão? A igreja reunida na Santa Ceia e com divisões. O 19 diz assim: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que Paulo está dizendo? Que às vezes, dentro dessa divisão, até é interessante, porque aqueles que não são da fé, porque a Bíblia fala que tem ovelha, ou seja, lobo, que se veste de ovelha para estar no meio do rebanho. E principalmente você, ovelhinha, cuidado. Esse lobo, uma hora, ele vai se virar com um apetite em cima de você. São lobo. Mas quando eu falo lobo, aqui não está escrito, mas eu também vou entender que também existe a loba. E a loba vai investir em cima dos cordeiros. Cuidado, cordeirinhos. Tenha discernimento. Comece a ler mais a palavra de Deus. Comece a orar mais. Comece a pedir a unção do Espírito Santo para você não ser enganado. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos se infiltrariam. E diz mais: que com lisonjas, não é isso? Atrairia muito. Com palavrinhas de piedade, falsa piedade, envolveriam muito na corrupção. E a Bíblia fala que até aqueles que estão afastando da corrupção vai acabar se envolvendo por causa de palavras de lisonjas. E eu tenho visto muitos irmãos que me arrepia até, mas eu tenho que falar. Tenho visto muitos homens que quando alguém tentava orientá-lo, ele falava: não, eu sei da minha posição, eu sei porque eu sou um pastor, e está caindo, muitos pastores caindo em adultério. Pastores caindo com pessoas da própria igreja. Recentemente, uma pessoa muito chegada a mim, pastora, uma irmã que ela ia em lugares para orar, e Deus honrava a oração dela. Pessoa que estava em crise financeira, empresa, levava essa pastora para orar, e ela orava, e a firma se levantava, e o empresário ia lá e depositava na igreja oferta grandiosa, que esse ministério começou a crescer. Recentemente separou do marido, caiu em adultério. Por que será que Deus coloca uma palavra dessa em plena Santa Ceia? Importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Como é que os aprovados vai se tornar conhecido em nosso meio? Os aprovados são aqueles que vão ser criticados. São aqueles que vai ser considerado como: está querendo ser mais crente. Parece que tudo que a gente deve fazer vai dar uma deslizadinha, o irmão já está lá querendo aconselhar a gente. Ele está se destacando. Ele vai se manifestar. Mas por outro lado, está se manifestando também aqueles que estão infiltrados e não quer nada com a santificação. Mas se alguém ficar pegando muito no meu pé para ser santo, amém, glorifica a Deus por isso. Quanto mais santo você tiver, ninguém vai perder por ser santo, viu, queridos? Pode ter certeza disso. Ninguém vai se perder por ser santo.
Ah, mas se eu for santo com exagero, não existe. Pode ser com exagero, não tem problema. Você não sabe a quantidade que tem que ser. Pode exagerar. O duro é quando você acha que não precisa ser muito e depois precisa um pouquinho mais. E daí a porta fecha e não entra. Ninguém se perde por ser santo. Mas se perde por achar que tudo é normal. Tudo é natural. E eu sou mais eu. Né? Tome cuidado. Essa colocação que Paulo faz, às vezes nós como líderes, temos que tomar muito cuidado. Os irmãos que estão com liderança, os irmãos que somos diáconos, pastores, líderes e louvores, tem que tomar cuidado. Porque a forma que Paulo colocou aqui, e depois lá em 2 Coríntios ele fala, para nós ficar de olho naquele que causa escândalo e tirar fora. Só que se nós não tiver cuidado, sabe o que a gente faz, Elias? Sabe o que a gente faz? A gente acaba tirando os bons. E se não tomar cuidado, você fica, tem aquele ditado que fala, você tira a maçã podre fora. E se não tomar cuidado, nós estamos tirando a maçã boa, ou a maçã boa sai e vai ficando as podres e nós não percebe. E de repente a obra toda está contaminada por culpa de visão de liderança, que não tem o Espírito Santo do Senhor, que começa a querer levar por cortesia, querer levar para agradar um, agradar outro, e eu aprendi dentro do meu ministério, eu passo para qualquer um de você, o único que você tem que agradar é a Deus. Você que é do Ministério do Louvor não é empregado de ninguém. Você que é pastor, você que é diácono não é empregado de ninguém. Se Deus te escolheu, você foi ungido um dia, você só tem que prestar conta a Deus. E é Deus que vai te dar o galardão, não vai ser pastor. Portanto, não espere ser tratado com simpatia. Não espere estar recebendo agrado. Não espere estar recebendo, porque não vai receber. Vai receber a palavra de Deus da forma que ela vier. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que comeis. O que é que querem fazer então? Se não é para comer a ceia do Senhor. Quem veio aqui nessa noite para participar da ceia do Senhor? E quem não veio? Não estou dizendo os irmãos que não são batizados, tá? Eu vou até consertar isso aqui, que os irmãos que não são batizados, eu até digo, venha mesmo. Porque aí vocês vão ter aquela motivação e vocês vão ter aquela vontade de falar, das próximas ceias eu vou pedir o batismo e eu vou estar participando dessa ceia também. Então, não é com você que eu estou dizendo, eu estou dizendo com aqueles que são batizados, aqueles que um dia desceram pela água do batismo, fizeram a sua confissão, fizeram a profissão de fé publicamente e hoje vivem uma vida que publicamente está escandalizando a própria igreja do Senhor. É desses que eu estou falando. Será que nós esquecemos a profissão de fé que nós fizemos? Será que nós esquecemos que na profissão de fé, um dos itens fala que eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para o engrandecimento da obra do Senhor? E vocês que fizeram a profissão de fé, vocês estão participando da Santa Ceia. Cada Santa Ceia você vê, de repente você vê que está faltando alguém. Eu pergunto, vocês estão confortados? Estão tranquilos com isso? Aonde que está o esforço para que aquele irmão que faltou nessa Santa Ceia não falte na próxima? Aonde que está o aconselhamento, irmão, que está acontecendo na sua vida? Ah, mas a profissão de fé eu fiz só para o pastor e para quem estava diante do local do batismo, né? Tudo bem, se é assim. Nem o batismo valeu para você. Se a profissão de fé não foi para Deus, o testemunho não foi para Deus, você não teve fé nenhuma. Então é por isso que a sua vida é uma vida infrutífera. Deus não viu a entrega total? Deus viu que você não fez por fé? E a minha Bíblia e a tua Bíblia dizem em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé para agradar a Deus, vai agradar quem?
Versículo 21. Porque o comer de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-te-eis? Nisto certamente não vos louvo. Vou fazer uma explicação aqui. Porque ao comer de cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eu vou explicar. Nesse tempo que Paulo está falando lá em Coríntios, existia um costume de as pessoas no dia da Santa Ceia, eles consideravam aquilo como uma festa, tá? A Santa Ceia era um dia de festa. Ah, tá, desculpa. É que eu não estou molhando e meditando nos versículos, então pode sentar, né? Senão eu vou cansar muito vocês. Eu, na verdade, ia fazer a leitura direta, mas resolvi estar meditando em cada versículo, então vai ficar muito cansativo. Mas acontecia da seguinte forma: no tempo de Coríntios, lá, tempo de Paulo, que ele está se referindo aqui, a igreja tinha os costumes de, no dia da Santa Ceia, para eles era uma festa, sabe? Para nós não, né? Para nós vem, né, participa de uma, duas, três festas no dia da Santa Ceia, depois nós vem aqui, hoje é dia da Santa Ceia, vem correndinho, toma a Santa Ceia e vai para casa, quer dizer, como se estivesse tomando um copo d'água e volta sem edificação nenhuma, sem nenhum crescimento espiritual, é só um costume. É isso que vai ter que acabar, senão você morre na fé. Eles faziam festa. Era o dia de festa. Desde manhã eles estavam se preparando. E eles levavam no templo, não dentro, é claro, né? Mas em algum lugar no templo, lá, uma divisão, eles levavam comidas. Um levava um prato, levava outro prato, levava outro prato e estava tudo ali. Eles participavam daquela ceia, como diz aqui, antecipadamente, e depois eles iam participar da mesa do Senhor. Só que, preste bem atenção nisso, que é muito interessante. O que Paulo tinha a ver com o que acontecia ali naquela outra mesa? Porque ele está dizendo o seguinte: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que ele quer dizer? Que tinha gente que não tinha muito poder aquisitivo, Beto, que era a pessoa mais humilde. E sabe o que eles faziam com a pessoa humilde? Ele não colocava na mesa junto com aquele que tinha mais. Então tinha um que comia tanto até encher a barriga mesmo. E outro, coitado, entrava na Santa Ceia com fome. E tinha aqueles, Maioria Souza, que eu estava na minha mesa toda abastada, então eu falava assim: a Esther, ela vai participar da minha mesa, que está abastada. Ah, mas o Mombeto não vai, porque o Mombeto é muito pobre. Aí a mãe Esther vinha e comia bastante, e o Mombeto não, estava lá. É isso que o Paulo está falando. Aí você vai falar assim: mas, pastor, mas nós não tem isso aqui. Não. Como é que foi a minha casa hoje? Como é que foi a sua casa? Como é que foi o nosso dia hoje? Domingo, de Páscoa, preparação do Senhor. Quem é que participou da nossa mesa? Houve? Começou a comunhão desde ali? Nós vamos almoçar hoje, nós só temos um ovo, estamos em 4. Quarto ovo em 4, mas cada um vai comer a parte igualzinha. Ah, só tem um ovo, dá um jeito aí sem mistura, porque o ovo vai ser meu. Não é assim? Ou então, o ovo da Páscoa, que não tem nada a ver com a Páscoa, né? Mas, só para enfatizar o assunto, pega o ovo lá, corta, aí, mãozinho lá comeu um pedacinho, era para 4, né? 4 pedaços, ele comeu dele, aí ele viu a irmãzinha comendo o que é dela, não, quero um pedaço. Eu quero mais um pedaço. Aí a mãe ou o pai, né? Super pai, super mãe.
Aí, filhinha, dá um pedacinho para ele, você vai pequenininha. Nós estamos ensinando o quê? A desigualdade. E a Bíblia está falando que no decorrer do dia deveria, eu não sei se todo mundo tem essa consciência, mas deveria ser desde o dia, ou talvez até um dia antes, a preparação. Vai ser a Santa Ceia domingo. Estou me consagrando, estou me preparando. O diabo bate na sua porta para te provocar, se eu falar, sai Satanás. Agora eu estou me consagrando, porque vai ser o grande dia da Santa Ceia. Eu quero estar na presença do Senhor, sentindo toda a glória dele. Estou lá. De manhã cedo, louvor. Chega alguém na casa para querer distorcer, hoje aqui é todo louvor, viu? Coloca um sertanejo aí que eu gosto e tal. É sertanejo gospel? Se for, tudo bem. Não. Aqui vai ter uma consagração hoje. Purificação, nós vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Não tendes porventura caso de comer e beber, ou menosprezar a igreja de Deus e envergonhar que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e tendo dado graça. Vou dar uma paradinha aqui também no 23, que é o seguinte: no dia da Santa Ceia do Senhor, os discípulos prepararam o local para a Santa Ceia. Quantos participaram da Santa Ceia? Quem mais responde? Quantos participaram da Santa Ceia com Jesus? Não entendi. 12. Certo? 12 pessoas? Nossa, que resposta meio perguntado. Eu vou perguntar de novo, quero ver mais convicção nisso. Quantas pessoas participaram da Santa Ceia com o Senhor Jesus? Quanta? 12. É isso? Certeza? E se eu disser para você que foi só 11? Hã? E se eu disser que foi só 11? Quem vai concordar comigo? Só quem concorda, levante a mão. Nossa, teve 3 pessoas concordando comigo só. Quem discorda, levanta a mão. Ok. Apesar da maioria discordar, mas eu vou ser antidemocrático agora. Foi 11 pessoas que participaram da Santa Ceia. Porque participar da Santa Ceia, você tem que ter propósito, objetivo. E tinha um lá que o propósito dele era atrair, era receber, era fazer completamente diferente. Ele não estava com o espírito da Santa Ceia ou estava? Todo o tempo dele já tinha programado lá fora. Ele estava ali para atrair Jesus. Ele estava procurando a oportunidade de indicar Jesus para os soldados romanos e para o sumo sacerdote, para que Jesus fosse crucificado, não é isso? Quantos estavam então participando da ceia? 11 participando. Tinha 12 lá, mas 11 participaram. Quantos estão participando da ceia aqui hoje? Quantos vieram com o propósito de participar da Santa Ceia? De celebrar a morte do Senhor Jesus, sabendo que uma vez que Ele levou o nosso pecado na cruz do Calvário, esse novo homem, ele jamais vai ser novamente atraído para aqueles mesmos pecados que já foram crucificados. Hoje o meu pecado está crucificado, eu sou crucificado com Cristo. E quando Paulo fala que eu sou crucificado com Cristo, ele quer dizer o seguinte: o pecado não tem mais força sobre mim, sabe por quê? Porque ele está crucificado. Quando você vai querer me arrastar para a bebedeira não vai ter jeito, não é porque ela foi cravada lá na cruz. Quando você vai querer me arrastar para a droga está cravada na cruz. Quando você vai querer me arrastar para a prostituição também está na cruz. Está tudo cravado na cruz. E hoje o pecado não tem mais poder sobre mim. Por isso que ele fala: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou te dar uma receita agora. Quando você for atraído para alguma coisa que vai na sua consciência mexer com você, isso é certo ou errado? Pergunta para Jesus: Jesus,
Tudo o meu pecado foi crucificado na cruz do Calvário. Está contigo. Devo fazer isso? E espera a resposta. Não vai achar que deve fazer já aí. Espera a resposta de Jesus. Tem pessoa que fala assim, me dá uma vontade doida de fumar, né? Ora por mim, pastor. Eu estou orando. Eu falei, estou orando. Só que é o seguinte, eu vou orar por você. Mas quando acabar esse cigarro, você vai fazer o seguinte, você vai orar também. Não adianta só ir orar. Você vai orar também, fala, Jesus, acabou o cigarro. E pede para Jesus buscar. Se Jesus não for buscar, é porque não é para você fumar mais, tudo bem? Agora, se Jesus for buscar, você continua fumando. Bendito Deus. Queria ler com vocês o versículo 5, o capítulo 5, versículo 5 de 1 Coríntios mesmo. Só que nesses textos que nós vamos estar lendo, que vão estar me ajudando, eu queria falar um pouquinho sobre a dificuldade de participar da Santa Ceia. Quem é que tem dificuldade de participar da Santa Ceia do Senhor? De repente você vai falando assim, ninguém tem. Mas eu não estou falando de participar da Santa Ceia de qualquer jeito. Porque Paulo tem na sequência da leitura aqui, ele diz o seguinte: versículo 27, ele fala assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ok? Jesus, no dia que ele foi morto, antes de ele dar o último suspiro, ele olhou para Deus o Pai e falou assim, perdoa-os. Ele estava pedindo perdão para quem? Para aqueles que o crucificaram, aqueles que o martirizaram, aqueles que judiaram dele. Ele estava dizendo para Deus, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Amém? E se ele não tivesse feito esse pedido para Deus, o que seria de nós? Muito bem. Só que nesse texto ele diz o seguinte, que se nós participarmos da ceia do Senhor indignamente, nós nos tornamos o quê? Culpado do corpo e do sangue de Cristo, é isso? Aquele perdão que Jesus pediu lá no passado não vai existir para mim e para você se nós tomarmos ceia indignamente, sabia? Porque tudo que aconteceu com Jesus vai recair sobre a minha e a tua vida. Você quer responder pelo que fizeram com Jesus? Quem aqui quer responder pelo que fizeram com Jesus? Você querem pagar o preço? Não? Então não tome a Santa Ceia indignamente. Porque tomar indignamente não é eu que estou falando. É a Bíblia que está dizendo. Se você tomar indignamente, você vai tomar para a sua condenação. Por quê? Porque aquela bênção lá do passado, hoje ela vai recair sobre você. O perdão que Jesus pediu sobre os algozes, naquele momento, vai cair sobre aquele que tomar ceia indignamente. E o que é tomar ceia dignamente e não indignamente? Dignamente é entender, não, todo o meu pecado, toda a minha culpa recaiu sobre Jesus, ele não merecia, e ele não me condenou por isso, eu preciso ficar debaixo dessa bênção. E para mim ficar debaixo dessa bênção, eu tenho que ter tudo, o meu corpo, meus membros, meu pensamento, de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Porque assim eu vou tomar a Santa Ceia com dignidade e não com indignidade. Quem tem dificuldade de participar da Santa Ceia?
quem não é sensível ao corpo de Cristo. Nós falamos que a igreja não é simplesmente um lugar de reunião, ela é o corpo de... A igreja é o corpo de... E todo o corpo precisa de uma... E a cabeça desse corpo quem é? Se Cristo é a cabeça, é Ele que pensa ou é eu? Ele. Então vamos começar a perguntar para nós agora, se nós estamos com dignidade realmente de participar do corpo de Cristo, se nós temos essa facilidade. Vamos perguntar assim: Jesus é o cabeça, eu tenho obedecido como corpo? Eu tenho feito a vontade dele? Quem tem dificuldade de participar da ceia? Quem não é sensível ao corpo de Cristo, que tem dificuldade de obedecer à cabeça que é Cristo. Ele vive uma vida egocêntrica e materialista. O que é uma vida egocêntrica? O que é egocentrismo? Quem responde para mim? Pensa em si mesmo. Pessoa que pensa em si mesmo. Egocêntrica é o meu ego, é o que faz bem com o meu ego. Não importa, Beto, se eu vou ofender você, não importa se eu vou magoar você, não importa se eu vou dar prejuízo para você, eu quero a minha satisfação própria. Isso chama-se ser egocêntrico. E nós, como igreja, nós não podemos pensar em egocentrismo. Nós temos que pensar em comunhão. O que é bom para mim tem que ser bom para todos. O que é pecado na minha vida é uma cunha de Acã. Ela pode estar atrapalhando toda a igreja, todo o ministério. E muitas vezes eu fico querendo, escondendo aquele pecado, lutando para reter ele comigo, e ai daquele que me apontar. Egocentrismo. Aquele pecado me satisfaz, então se não satisfaz os outros que sejam santos, mas você não pertence a uma igreja? Você não pertence a um corpo? Se um membro do corpo estiver enfermo, o corpo todo não sofre? E por que às vezes a igreja não tem a presença de Deus? Por que às vezes a igreja não tem o batismo com o Espírito Santo? Por que a igreja não está recebendo os dons espirituais? Por que a igreja, quando muitas vezes estão louvando, a glória do Senhor não se manifesta? Por que será? Se tiver um em pecado, vai influenciar no impedimento que a glória do Senhor se manifeste aqui na casa. O irmão pode receber a glória do Senhor na casa dele, sozinho, ajoelhado, muitas vezes pedindo misericórdia por a situação que ele está vendo na igreja. Ele se ajoelha lá e fala: Senhor, não conforma com isso, não está vendo alma, não está ouvindo, muito pelo contrário, as pessoas estão saindo da igreja, as pessoas estão acusando, eu estou saindo por causa de fulano, estou saindo por causa de ciclano. Senhor, o que está acontecendo? Antes era diferente, eu estou indo na igreja porque fulano pertence para aquela igreja, eu estou indo para aquela igreja porque é fulano de lá. Hoje inverteu, hoje as pessoas estão saindo porque tem gente aqui que está atrapalhando dele vir. O que está acontecendo? Egocentrismo. Não importa que acabe a igreja, mas eu não vou confessar meu pecado. Não importa que acabe a igreja, mas eu vou continuar pecando. Mas eu vou dar uma notícia boa para a igreja e ruim para você se estiver escondendo o pecado. Deus não vai permitir que a igreja seja destruída por sua causa. Mas se Deus está falando hoje, cuidado. Cuidado. Hoje é dia de se fazer um concerto com o Senhor. Porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele é, porque não quer que ninguém se perca. Mas Ele é um Deus de justiça também. Quando eu tirar a mão e deixar que o diabo se ande. Ah, mas pastor, minha pessoa, ele não tem um chamado. Eu já vi alguém profetizando na vida dele, já vi alguém profetizando na vida dela. Eu não vou colocar em dúvida essa profecia. Mas isso não quer dizer que Deus precise de você inteiro. Porque a minha Bíblia diz o seguinte, que se a tua mão direita escandalizar, arranca ela fora, porque é melhor você entrar no céu faltando uma mão do que esse corpo perfeito lançado para o inferno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Deus não precisa de você inteiro.
Deus pode te aniquilar, Deus pode te arrebentar. Ele tem um plano na sua vida. Você não vai escapar do plano dele. Mas não bonito, não bonita, não orgulhoso, não orgulhosa. Ele te quebra, ele te arrebenta do jeito que ele quer. Depois ele traz, talvez numa cadeira de roda, talvez no último fôlego de vida, como já aconteceu, de eu orar para a pessoa. O Diego estava comigo, acabamos de orar para a pessoa sentiu a presença de Deus, logo morreu. Não é, Diego? O Fernando? Por que Deus não permitiu que ele vivesse mais? Porque ele poderia pegar de novo. Morreu ali, no leito do hospital. Agora, será que precisa chegar nisso? Para começar a dar valor e dar temor para as coisas de Deus? Será que precisa chegar no fundo do poço para dar valor para as coisas de Deus? Egocentrismo e materialismo, né? Quem tem dificuldade de participar da Santa Ceia? Quem não é sensível ao corpo de Cristo, tá? Quem não é sensível ao corpo de Cristo, não ouve a palavra de Deus, não ora, não tem relação com o Senhor Jesus, porque relação com o Senhor Jesus, o que é a relação com o Senhor Jesus? É cantar, louvor a Ele, é ler a Bíblia e orar. Louvar, orar e aprender. Louvar, orar e aprender. Será que todo mundo está preocupado em louvar, orar e aprender? Não. Então não quer relação com o Senhor. Se não tem relação com o Senhor, acaba tendo insensibilidade para obedecer a palavra de Deus. E não obedecendo a palavra de Deus, vai ser pessoa já batizada, já passou pelas águas, mas vai ter dificuldade de participar da Santa Ceia do Senhor. Aí torna-se o que? A pessoa egocentrismo, ou egocentrista, né? E passa a ser uma pessoa materialista. Muito bem. Só que você ser egocentrismo, existe algum problema? Você ser materialista, existe algum problema? O materialista normalmente ele é carnal e não espiritual. Para você agradar a Deus tem que ser espiritual e não carnal. Porque a minha Bíblia diz que a carne e o espírito eles se batem. Porque o espírito ele quer agradar a Deus e a carne quer agradar o mundo. O materialista ele é carnal. O espiritualista ele é espiritual. O carnal ele atrai para si a bênção de Deus, a proteção de Deus. O espiritual. O carnal atrai para ti a ira de Deus, do juízo. Acompanha comigo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Quem achou aí, leia em voz bem alta, bem audível, para que toda a igreja possa ouvir. Amém. Amém. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Lembra que nós falamos daquela, mas foi profetizado na vida dele, foi profetizado na vida dela, ele tem um chamado, ela tem um chamado. O que a Bíblia está falando? Que se entrar na rebeldia, não posso pecar? Poder não pode. Para mostrar o direito de pecar, desde quando nós precisamos de direito de pecar? Que pega sem direito, sem razão. Mas podemos pecar. O que nós não podemos é continuar com o pecado dentro de nós. Que a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde, ele não prospera. Não prospera espiritualmente, não prospera materialmente, não prospera familiar, não prospera de jeito nenhum. Porque a cunha de Acã está escondida dentro da casa dele, dentro do coração dele. A casa é o coração. Então o que acontece? Chega no momento, Deus fala, você não vai confessar mesmo, você não vai se arrepender mesmo, você vai continuar com isso. E Satanás, ele está diretamente com Deus, sabia? Ele passa de quando em quando e fala, Deus, o Senhor não falou que se ele desobedecesse, o Senhor entregaria ele na mão? Aí lá, misericórdia de Deus, não, ainda tem uma chance que ele vai se arrepender, ainda não, eu acho que ele vai se arrepender, eu acho que ele vai confessar, eu acho que ele vai se humilhar na minha presença, e Deus está dando um tempo, mas chega um momento que Deus fala, então agora
E o que acontece aqui? Ele acabou de ler. O que tem que fazer, Diego? Entregue. Pode ler de novo? Pode ler. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entenderam? Não estou inventando, estou? A Bíblia está falando? Será que temos que ter temor ou não? Dá para brincar com as coisas de Deus? Dá para brincar com as coisas santas? Ou nós somos tão fortes assim que nós falamos, não, eu vou arriscar. Vou ver o que acontece comigo. Deixa que Deus entregue eu para Satanás, quero ver se Satanás é mais forte que eu. Você que está gostando para ver? Estão querendo pagar para ver? Ainda 1 Timóteo 1:20. Quem achou, leia rapidamente. Amém. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Entenderam? Foi entregue para quem? Satanás. Ah, então não foi entregue para Deus? Sabe o que esses dois homens faziam? Eram dois homens que viviam fazendo contenda, fazendo fofoca, blasfemando, fazendo o povo blasfemar contra as coisas de Deus. Paulo repreendeu por várias vezes. Paulo tentou ensinar, porque Paulo foi um dos maiores ensinadores, queridos. Então não adianta ninguém querer dizer que é ignorante. Aí Paulo contando para Timóteo e ensinando Timóteo como deve proceder nesse caso, falando assim, olha, aqueles dois casos lá foi entregue para Satanás, para que ele aprenda não vai blasfemar. Queridos, será que Deus tem prazer em entregar alguém para o inimigo? E nós temos prazer de aproveitar a misericórdia de Deus e nos engrenar rapidamente antes de acontecer isso? Será que não é o momento? Glorificado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos 5, do 1 ao 11. Eu vou ler porque é uma leitura bastante extensa, tá? Vocês vão acompanhar comigo, ó. Entretanto, todos acharam? Amém. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste em teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Querido, abri um parênteses aqui, tem muita gente que acha que está mentindo para o pastor, está tudo bem, está mentindo para o diácono, está mentindo para os líderes, e está tudo certo. A minha Bíblia e a tua está dizendo que quando você mente para aquele que tem o chamado de Deus, está mentindo diretamente para Deus. Tá? Isso tem consequência. Tá certo? Então vamos ser honestos. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus, desde o princípio, e nós muitas vezes usamos isso como jargão, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu não posso ficar na mentira, porque a mentira vai me prender cada dia mais. Vamos começar a falar a verdade? Vamos, amém?
Ah, mas pastor, se eu abrir a boca e falar a verdade, vai ter tanta coisa contra mim. Não tem problema, sofra a consequência, mas seja da verdade. Não fique preso na mentira. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando os moços, cobriram o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta dos que sepultaram teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu elas aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Às vezes Deus precisa fazer isso para que haja temor na igreja. Sabia? Às vezes Deus precisa realizar isso para que haja temor naqueles que viram, naqueles que ouviram, naqueles que estão presenciando. Mas aconteceu isso com o irmão, pode acontecer com você também. Aconteceu isso com fulano, pode acontecer com você, que você é melhor do que ele. Por que aconteceu? Porque ele estava brincando de ser crente e você não está. Por que aconteceu? Porque ele estava vivendo a mentira e você não está. É só questão de tempo e poderá chegar a sua vez. Não dá para glorificar, eu sei disso. Quem tem dificuldade de obedecer a Deus, ele acaba evidenciando todo esse tipo de coisa. E aí, como nessa situação eu vou participar da Santa Ceia? Vai ser fácil? Eu vou sentir a glória de Deus? Vou sentir a presença de Deus? Não vou. Foi complicado. Precisamos participar da Santa Ceia para a vida e não para a morte. Tá? Então, eu espero em Deus que essa Santa Ceia de hoje, que eu sei que está sendo uma Santa Ceia diferente, está sendo uma administração diferente, mas eu gostaria, eu peço a Deus que essa Santa Ceia seja hoje o divisor de água da minha e da tua vida. E nós nunca mais venhamos a conformar em ter que estar sentado com alguém na mesma Santa Ceia, que você sabe que ele está em pecado, que você sabe que ele está fora dos planos de Deus, que você sabe que ele está escandalizando a igreja, sabe que ele está escandalizando a vida da própria família, e você não se sentou com ele ou com ela e tentou orientar. Estou dizendo que é para jogar fora. Não. Você percebe que a sua atitude vai trazer problema para a igreja? Você percebe que a sua atitude vai trazer problema para a nossa igreja? Para o povo que está procurando santificar? Eu e você temos que ser um referencial. A pessoa tem que vir em mim e você exemplo. Positivo, não negativo. Mas se você não tem saudade de ver a glória de Deus manifestada na Santa Ceia, você se acostumou a estar em cultos frios, ministrações frias, eu não posso fazer nada. Mas se você, como eu, está inconformado com isso, você vai começar a agir, porque você não é morto. Amém? Você não é egocêntrico, você não é materialista, então você tem flexibilidade, você tem a presença de Deus na sua vida. E quem tem a presença de Deus sabe, não é assim. Não é para ser assim o culto. Não é para ser assim a minha vida. Começando pela minha, né? Não é para ser assim a minha vida. Minha vida está infrutífera. A minha vida não está tendo crescimento. Eu estou na igreja, estou lá cantando, estou lá saltando, mas a hora que saio da igreja, estou sentindo um vazio, parece que... Onde que está esse problema? Eu tenho que começar a querer viver uma vida, como nós cantamos, livre. Mas livre, para nós vencermos o pecado. Precisamos de uma vida, de uma Santa Ceia com vida. E eu convido você a ler comigo Tiago capítulo 4.
aqui está fazendo alguma interrogação. Preste bem atenção, porque muitas vezes, querido, muitas vezes nós colocamos a culpa na situação, muitas vezes nós colocamos a culpa na adversidade, muitas vezes nós colocamos a culpa no companheiro, na companheira que está conosco, muitas vezes nós colocamos a culpa no irmão que congrega conosco, na irmã, e muitas vezes essa situação é nossa, é interna, e nós não estamos percebendo. Então, o nosso irmão Tiago, ele está nos dando hoje uma ajuda para nós começar a identificar se existe algum mal em nós. E ele diz assim, capítulo 4, partindo do versículo 1, diz assim: de onde procede guerras e contenda que há entre vós? Ele está fazendo uma pergunta. A não ser que Deus esteja falando demais nessa noite, nós chegamos, mas aqui nós na comunidade nós vivemos tudo em paz, querido, nós não temos guerra, não é? Você não vê ninguém falando mal de ninguém, você vê uma união aqui recíproca, os irmãos todos se amando, não sei por que Deus está falando isso. É assim? De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Percebe? O que a carnalidade traz? Depois nós estamos querendo procurar o culpado, sendo que às vezes o problema está com a gente. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedes mal, para esbanjarem vossos prazeres. Infiéis, não compreendais que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso sorriso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Glorificai seja o nome do Senhor Jesus. Grande e poderoso Deus, correção, disciplina, reconhecimento, restauração, tá? É uma coisa que ninguém gosta. Processo de correção. Nossa, domingo na Santa Ceia foi o pior Santa Ceia que participei. Por quê? Chicote comeu solto. Só que a Bíblia diz assim: processo de correção, disciplina, reconhecimento, restauração, significa crescer na graça. Dói, mas depois vem o bálsamo. Você sai daqui hoje dizendo: misericórdia, o que aconteceu com o pastor? Como que ele não teve nem um pouco de misericórdia hoje? Mas se você, porque se só ouvir também, reclamar e não colocar no coração, e não colocar em prática, não vai adiantar nada. Mas se isso for colocar em prática, eu tenho certeza que quando chegar na próxima Santa Ceia, você vai falar: olha, a Santa Ceia passada doeu, mas valeu a pena. Hoje eu estou sentindo a glória de Deus. Aleluia. Alguns dias antes da Santa Ceia, você vai começar a falar em línguas estranhas. Só de lembrar que vai vir a próxima Santa Ceia, que vai estar na presença do Senhor, que você vai estar com toda a sua santidade ali para oferecer louvor, para oferecer adoração a Deus, você vai começar a falar em língua estranha no seu trabalho. Está ali o seu patrão vai chegando, seu chefe lá: ei, fulano então parece estar doido lá, tá? Não é língua estranha, é isso mesmo, é o Espírito Santo que eles têm, os crentes têm isso mesmo, aí fica em paz, aí não está acontecendo nada de ruim não.
é alegria, é glória do Senhor. Vai acontecer isso, sabia? Imagine quando chegar aqui no culto, então. Leia para mim Hebreus capítulo 12, versículos 7 ao 14. Quem achou rapidinho? Leia. 12, 7 a 14. Capítulo 12, do versículo 7 até o 14. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissa ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, igreja? Ah, que coisa linda, né? Glória a Deus. Então, fazer caminhos retos. Não importa como é que foi até agora. Deus está falando agora. Deus não é Deus do passado. Deus não vai julgar você pelo que você fez até chegar nesse culto. Mas a partir de agora que você recebeu essa palavra, sim, vai ser mudado. Amém. Agora o que ele diz? Fazer caminhos retos para os pés, para que não extravie. Deus está falando, sabe por quê, queridos? Porque se Deus não falar, como foi lido aqui, Ele corrige aquele que Ele ama, aquele que Ele não quer que se extravie, aquele que não quer perder. É por isso que Ele está corrigindo. Se Deus está corrigindo é porque Ele viu que tinha alguém tropeçando. Ele acaba de dizer aqui, estava mancando. Onde está eu? Será que é eu que estava mancando? Será que Deus percebeu que eu estou a ponto de sair fora do caminho? E Ele falou, foi mexer comigo lá na chácara. Fala, não, você não vai falar nada com relação somente à Santa Ceia. Eu preciso de uma correção na minha igreja, porque olha para a igreja. E eu comecei a olhar e chorar. Olha para a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um pequeno retorno. O versículo 28. Do texto principal que nós lemos, e a 1 Coríntios 11, né? Glória a Deus, aleluia. Vocês viram aí que no versículo 28 está dizendo assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Parte A. Estão comigo? Amém. É isso mesmo? Tem alguma tradução diferente? Toda é isso mesmo? Amém? Fala comigo então. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora você vai olhar para o seu irmão do lado e vai dizer para ele assim, irmão, irmã, não sei quem está do seu lado, diga assim, ó, irmão, é para você examinar-se. Tá? Diga para ele assim, você percebeu que nesse texto não está pedindo para você examinar eu? Entenderam? O que Paulo está dizendo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós estamos perdendo muito tempo do cristianismo examinando a vida dos outros e apontando a vida dos outros
E eu tenho percebido, não estou falando, estou contando histórias do púlpito, que jamais vou usar esse lugar santo para falar historinha. Mas estou dizendo aquilo que Deus tem mostrado para mim no dia a dia. Pessoas que vivem apontando um outro, pessoa preocupada com o outro, e às vezes até querendo socorrer o outro. Quando ele olha para trás, a vida dele está de ponta cabeça. Está deixando de se preocupar com a própria casa. Está deixando de se preocupar com os próprios filhos. Para se preocupar com o vizinho, para apontar o vizinho. E às vezes o vizinho lá na frente se converte, vai para a igreja, santifica a vida, e aqueles que estavam só olhando para a vida dele estão lá para trás. Se bem que é bíblico, né? Que os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão primeiro. Quantas pessoas, meus queridos, se nós não vigiarmos, vai entrar aqui nessa igreja, vai ocupar o lugar que você ocupa hoje, vai ocupar o ministério que você ocupa hoje, e muitas vezes a pessoa que você falou mal dele, pessoa que você olhou para ele e não dava nada por ele, sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que Deus confunde todas as coisas, Ele usa as coisas que não são para confundir a que acha que são. Não estranhe quando você pensar, mas fulano de tal não dava nada por ele, hoje está ocupando o ministério de louvor, hoje está ocupando o púlpito, hoje está pregando, hoje está evangelizando, hoje está tocando instrumento que era meu. Aí você vai ser honesto de lembrar assim, eu tive minha oportunidade e não tive aproveitar. Examinar-se o homem a si mesmo, como nós lemos. Em grego, ele tem uma palavra muito mais profunda do que no português, que diz assim, dokmazetó, significa exame rigoroso da alma, com relação à vontade de Deus. Então, quando você falou para o seu irmão assim, ei, Deus falou que é para você examinar a si mesmo. Foi isso que falou? Esse exame, irmão, que o seu companheiro falou para você, esse exame não é exame assim, superficial, é na alma. Olha agora para a tua alma. Faça isso agora, tira um segundinho, olha para a tua alma, como é que ela está? Né? Como é que está a tua alma? Talvez você olhar para o seu corpo e falar, não, estou bonito, estou bem vestido, estou bem perfumado. Não, olha para a tua alma agora. Como que está a tua alma com relação à vontade de Deus? Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos ter um momento de diálogo com Deus. Se bem que eu penso assim, que esse exame, ele deve ter sido feito antes da nossa reunião aqui. Quando o Paulo fala que é para examinar o homem assim mesmo, esse exame eu podia ter feito na minha casa. Porque de repente, ao vir na minha casa até aqui, eu fazendo o exame na minha alma, eu ia lembrar que alguém tropeçou por minha causa, e antes de eu vir aqui na Santa Ceia, eu ia chegar para a pessoa e dizer assim, olha meu amigo, minha amiga, me perdoe, tal dia assim eu tive tal procedimento, eu estava errado, hoje eu vou para a comunhão com Deus, eu não posso levar esse peso comigo, eu fiz errado, então não me julgue por aquilo que eu fiz, mas por agora eu estou colocando para você que não está certo, eu estava errado, mas hoje eu vou me consertar diante de Deus. Eu fazendo exame na minha casa, eu vou ter tempo de aonde eu passar a lembrar, aonde é que eu deixei algum rastro ruim, para mim poder chegar a me acertar antes de eu chegar aqui na presença do meu Deus. Lembra que Elias, no ano passado, para ele oferecer um sacrifício a Deus, e era uma questão de decisão. Aquele que é de Deus vai decidir hoje, ou você fica com Deus, ou você, como nós poderíamos colocar hoje, você é crente ou você desce no muro. Hoje é o dia da decisão, ou você é crente ou você é de Deus, ou você é de Baal. Só que antes dele fazer o sacrifício, era para ser colocado lenha, e não ia ninguém colocar fogo no altar. O fogo teria que vir do Deus, ou Baal, ou o Deus Jeová.
Não poderia ser fogo colocado com mão. Era um momento de decisão. Essa reunião, nessa noite, pode ser um momento de decisão. Uma luta interna. Às vezes você luta com seu esposo, com sua esposa, com seu companheiro, com seu vizinho. Mas eu tenho aprendido ultimamente que a maior luta que eu e você pode ter é comigo mesmo. É para dominar o meu desejo. Para você dominar o seu desejo. A maior luta que você pode ter. E um homem que não consegue vencer ele próprio, um homem e uma mulher que não tem autocontrole sobre si próprio, não vai ter em lugar nenhum e contra ninguém, sabia? Primeira coisa que você tem que ter é controle sobre você. Depois de você controlar o teu sentimento, você poderá controlar qualquer outra coisa. Né? Eu já vi depoimento de pessoas que eram domadores de leão no circo. Podia levar o leão mais bravo que fosse, ele dominava o leão. E quando ele saía do circo, ele ia pro bar e a cachaça dominava ele. Então você, a primeira coisa que tem que ter, autodomínio. Você dominar. Amém? Leia para mim 2 Coríntios 13, 5. É alguns textos que vai estar provando para nós que se nós estamos examinando a vida dos outros, nós estamos errados. Nem rapidinho, irmão, para não ajudar no tempo aí, que o tempo já se escasseou. 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis aprovados. Amém? Amém. Examinar o quê? A vós mesmo. Tá? A Bíblia está pedindo, irmãos, e eu vou estar concordando com ela para que nós comecemos hoje a examinar. Examine a vós mesmo se realmente está na fé. Provai vós mesmo, ou não reconhecer que Jesus Cristo está em vós. Jesus Cristo está em vós? A não ser que você esteja reprovado, como diz a palavra de Deus. Como você sente agora? Está reprovado ou sente que Jesus Cristo está em vós? Está sentindo o calor do Espírito Santo dentro de você? Está sentindo a presença do Senhor hoje? Numa Santa Ceia como essa? Está sentindo? Não estou sentindo nada, pastor. Então comece a clamar ao Senhor Jesus. Senhor, se eu fui reprovado, por favor, comece a confessar seu pecado. Comece a pedir perdão ao Senhor agora. Se ele reprovou, ele pode te aprovar de novo. Mas agora uma questão não é do pastor, não é do diácono, é uma questão sua e ele. Por isso, examine-se. Vai no profundo da sua alma. Comece a perceber se a presença de Deus está com você. E se não está, não adianta ficar falando que a culpa é de fulano, chegando no meu outro. Não, a culpa é minha, Senhor. Eu fiz isso. Comece a pedir perdão agora. Comece a aproveitar esse tempinho aí, reconciliar com o Senhor. Tiago 5, versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Confessai. Tiago, né? Tiago. 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém, querido? Amém. Será que nós temos a coragem? Será que eu tenho coragem de chegar, por exemplo, ao Valtinho? Fala, Valtinho, quantas vezes eu pensei errado de você? Mas agora eu quero que você me perdoe, eu quero orar junto com você. Quer dizer, ora por mim. E eu vou orar por você agora. Sabe como é que é essa coragem?
E o último texto que nós vamos nos referenciar aqui é 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 1. Todos acharam, amém? Amém. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós temos comunhão com Jesus aqui? Amém. Quantos têm comunhão com Jesus? Amém. Ainda bem que eu estou no meio de povo sincero. Eles têm dúvida, não levanta a mão, não. Glória a Deus por isso. Nós não podemos sair daqui. Porque outra vez que eu fizer a minha pergunta, queria que todos pudessem levantar. Amém? Porque se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas lá fora a nossa vida é trevas, nós estamos praticando as obras das trevas, nós estamos em duas situações. Ruim. Primeiro, que nós estamos em trevas, não estamos em luz. Segundo, que nós estamos mentindo que nós estamos em luz. Já é um outro pecado da mentira. Então por isso nós temos que ser honestos conosco mesmo. Como é que está sendo a nossa obra lá fora? É obra de luz ou de trevas? E aí sim, eu posso dizer se eu tenho comunhão com Ele. Porque se eu tenho comunhão com Ele, que é luz, a minha obra lá fora vai ser obra de luz. Amém? Muito bem. Se porém, versículo 7, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos discórdia um com o outro. Ah, não é discórdia? Não. Então se tiver discórdia não está na luz, né? Né, Beto? Como é que estamos, irmão? Eu não vou falar lá como é que está a Assembleia de Deus, como é que está a comunicação, vou falar como é que está a comunidade cristã muito livre, não. Não tem discórdia? Né? Não está existindo discórdia entre nós? Estamos concordando em tudo? Será que estamos? Se nós estivéssemos concordando em tudo, eu estaria vendo o Diego tocando, eu estaria vendo o Calvin aprendendo um instrumento, o Calvin aprendendo um instrumento, eu estaria vendo essa mocidade, essa criançada toda envolvida em algum ministério na igreja. Então não venha falar para mim, não, eu não estou por alguma razão, então você não está porque você não concorda com alguma coisa. E se não concorda, está existindo a discordância. E se está existindo a discordância, o que a palavra de Deus está dizendo? Se porém andarmos na luz, como Jesus na luz está, mantemos comunhão um com os outros. E se não temos comunhão um com os outros, você está em pecado, você pratica pecado, você foi gerado em pecado, e você hoje está em pecado. E se você participar da Santa Ceia assim, você vai participar da sua condenação, porque você está em pecado. É pesada essa palavra? Mas é verdade. Não é eu que estou dizendo. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com o outro, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você quer ser purificado do pecado? Só por falar assim, Jesus morreu na cruz por mim, meu pecado, só por isso? Mas eu não tenho comunhão com fulano, com ciclano, com beltrano, não tenho. Você está se enganando a si próprio, meu querido. Está se enganando a si próprio, minha querida. Você continua em pecado. Porque a Bíblia diz, se você não confessa e não deixa, você não alcança a misericórdia. O Senhor é Deus de misericórdia? Ele é. Mas Ele não vai ter misericórdia de mim que fico fazendo asneira, praticando as obras das trevas e me escondendo. E não confesso. E não deixo de fazer. Então tem um preço? Tem. Tem um critério? Tem. Qual é? Confessar. E deixar de praticar. Aí eu alcanço a misericórdia do Senhor. E se eu alcanço a misericórdia do Senhor, eu posso dizer com a boca cheia: hoje estou na luz, como Jesus na luz está. E eu tenho comunhão com todos os meus irmãos.
tenha comunhão com todos. Porque se andamos na luz como na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? E aqui eu quero abrir um parênteses. Nós vimos aqui que o homem tem que fazer um exame lá no profundo da tua alma, né? E antes de celebrar essa Santa Ceia, eu não sei para quanto você